Agora, Aimar, eu tenho outra curiosidade aqui. Quando você leu a Bíblia, que você leu Gênesis, primeira folha, segunda folha, primeiro capítulo, versículo, quando você pegou essas folhas de Gênesis, que você leu, você chegou a comparar com o que você aprendeu nas escolas? Deu um choque para você assim? Ou você marginalizou o conhecimento científico e ficou só com a parte de Gênesis? Mago, eu fiz uma das coisas que poucos cristãos fazem. Eu li a Bíblia de capa a capa, sabia? Poucos cristãos fazem isso. Eu li. Não me deu conflito pelo seguinte: eu não acreditava em Gênesis, então eu já li aquilo sabendo que era uma abobrinha muito grande. Então, quando eu li a Bíblia mesmo, eu já estava em um questionamento, já estava a nível já ali de mais de 30 anos, que eu falei, não, vou ler isso aqui. E comecei a ler todinho, mas eu já lia sabendo que era um livro de anedotas. Não vou dizer anedota não é o termo correto que eu quero dizer, não. Porque eu tenho um conflito muito grande com a Bíblia, tá? Eu tenho um desprezo total pela Bíblia e tenho uma admiração total pela Bíblia. Por quê? Deixa eu explicar. Desprezo no que ela disse ser verdade, né? Que Deus criou o homem do barro, a mulher da costela do homem, todos esses absurdos científicos que a Bíblia tem, então eu só tenho desprezo. Mas eu admiro a Bíblia no ponto de vista do conhecimento humano, de como o homem pensava na época, de como eles pensavam, os preconceitos que eles tinham, a história, que a gente pode pegar a Bíblia também, e ela faz parte da história humana. Não é um livro de história, mas é um livro histórico. Você tem muito ali do que os antigos pensavam, o que eles acreditavam. Isso é muito interessante nessa parte, certo? Então é uma visão de conflito que eu tenho com a Bíblia, né? Um total assim, desprezo e uma admiração, dependendo do ponto de vista que veja. É porque a Bíblia, ela é simplesmente a transcrição da cultura de um povo, onde está incluído aí superstição, está incluído aí o seu conhecimento de época. É uma construção de sua cultura colocada em diversos compêndios. A Bíblia é isso. Se você olhar o passado, você está lá, você vai ficar diante de uma sociedade há 4, 5 mil anos, uma sociedade muito antiga, a dos hebreus. E se você olhar a Bíblia de forma literal, você vai ficar fanático. Se você olhar a Bíblia com os olhos racionais, você vai perceber que tudo que está ali, a transcrição, descrevendo o mundo racional, é simplesmente o conhecimento de época. Eles não sabiam nada sobre aquilo. Eles não tinham nenhum conhecimento básico do que era ciência, do que eram os mistérios do mundo natural. Por isso que eles erraram tanto quanto aquilo. E a Bíblia é envolta em... A Bíblia tem um contexto todo religioso. Contexto onde ele coloca a cultura de um povo, né? Coloca a transcrição da cultura de um povo, e, ao mesmo tempo, ele coloca lá o mito religioso de Jesus. O mito religioso de um Deus, que é o Deus dos Alá, que é Javé, Jeová, esse negócio aí. Que eu nunca li Bíblia nenhuma, não. Mas eu sou curioso quanto à parte para refutar a Bíblia. Então, as pessoas têm que entender que esse livro, como qualquer outro livro religioso, é como você lê Eneida, é como você lê Odisseia. Ele é simplesmente mito, colocando também aí vários pormenores, vários fatores reais, como cidades, como algum personagem histórico, para poder completar esse misto de realidade e mitologia, baseada com ilusão, baseada com a cultura de sua época. Então, a Bíblia não passa disso. A Bíblia, como história, para a gente poder aprender como que esse povo pensava antigamente, é uma maravilha. Você vai aprender muita coisa com a Bíblia sobre isso aí que pediu. Agora, você não pode levar esse livro a sério
quando ele fala sobre mistérios de outro mundo, quando ele fala sobre milagres, quando ele fala sobre ressurreição. Isso aqui, minha gente, é mito, é superstição de um povo muito antigo que não tinha o conhecimento que nós temos hoje em dia. Por isso que é importante que a pessoa saiba que, hoje em dia, nós estamos no século XXI, ano de 2020, e você lê esse livro de forma literal, e você entender que isso aqui é a palavra de um ser superior, minha gente, isso aqui, com o perdão da palavra, é falta de conhecimento. Isso aqui falta você ler esse livro de forma racional. Não só esse, mas qualquer livro. Qualquer livro. O Alcorão, livro de budismo, livro de hinduísmo, qualquer livro de outra religião. Nenhum livro religioso é compatível com a realidade. Nenhum Deus religioso é universal. Todos são endêmicos. Isso aqui é um fato comprovado. É ou não é verdade, meu amigo Aymar? É exatamente isso. Eu assino embaixo tudo que você falou. Inclusive, tem no livro O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, de Bart Ehrman, ele fala sobre isso. Ele fala um dos grandes problemas de você ler a Bíblia é que você tem fantasias e tem verdades lá. Mas as verdades que estão lá, ela não é nenhuma verdade miraculosa, é simplesmente um observador ocular da história narrando algum fato. Por exemplo, se eu escrever hoje um texto aqui, vou fazer uma analogia, né, Mago? Falando que em 2020 houve coronavírus, não é nem nada de mágico, não é nem nada miraculoso, isso simplesmente um observador da história que narra um fato. Então, nesse ponto, ela tem alguns fatos, algumas verdades, mas o problema é quando as pessoas pegam toda a fantasia, todo o misticismo e quer colocar em igualdade com esses fatos, com essas verdades, que também não podemos negar que tem. Esse que é o complicador ali, o perigo da Bíblia é isso. Se tem verdade, logo tudo que está lá é verdade. Aí complica muito. Aquela tal coisa, né? Se as pessoas que têm suas Bíblias em casa, uma pessoa dessa, em vez de colocar sua Bíblia debaixo do sovaco para ir para a sua igreja, pegasse sua Bíblia e lesse pelo menos um capítulo por dia, essa pessoa, no primeiro capítulo de Gênesis, já ia ter um bocado de dúvida. No segundo capítulo, já ia estar desigrejada. No terceiro capítulo, já ia virar um ateu. Não é verdade, meu amigo? Eu até esqueci, tem uma frase no famoso, até não vou citar o famoso não, porque eu esqueci, não sei se foi Anatole France, mas ele falou o seguinte: a Bíblia, lida propriamente dita, é a melhor ferramenta em prol do ateísmo. É o Isaac Asimov. Isaac Asimov, Então eu dei aí errado, mas eu coloquei também que eu não tinha certeza de quem falou, não. Então aí é bem isso mesmo. Se você lê de forma honesta, ali, como se fosse interpretar um texto para uma prova ou para um concurso público, você vai chegar a conclusões absurdas. O problema é que as pessoas entram para ler o livro já com encantamento, já doutrinada. Aí tudo que está lá vira festa. Esse que é o grande problema das pessoas. É o seguinte, né? Agora, a gente tem que ver o seguinte, né? Porque esse problema de ter essa concepção, de chegar a essa conclusão, ela tem um fator que é preponderante para que isso prevaleça no dia a dia. Sabe qual é, meu amigo? É a vontade imensa que o ser humano tem de ficar imortal, de ser imortal, de ter outra vida. Isso aqui é o maior obstáculo que existe para uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que é crente em qualquer religião, saia dessa religião e passe a ter olhos racionais. É a vontade que o ser humano tem de se tornar imortal. Quem que não tem essa vontade, né? Você tem, eu tenho, mas essa vontade é uma utopia, em que pode viver a nossa vida por uma utopia, por uma ilusão. Nós temos que olhar a vida como ela é, corroborar
a vida com a realidade dos fatos. E essa vontade de ser imortal é o nosso maior obstáculo. Se você tirar a vida eterna, como eu sempre digo, você tira a vida eterna, as igrejas, templos e sinagogas ficarão em mosca, ninguém vai entrar mais. Se você falar, não tem vida eterna, não tem Jesus, não tem Javé, não tem Alá, não tem Ganesh, não tem Brahma, que faça nenhum milagre para que as pessoas retornem às igrejas, não tem nada disso. Tudo está baseado no medo humano de morrer e não ter uma outra vida. Aí eles se apegam a qualquer ideia que eles apresentem, que depois da vida, depois da morte, aliás, tem uma outra vida. E esse apego a essa ideia de vida eterna é o maior obstáculo que a gente tem para que essas pessoas se tornem racionais. Correto, meu amigo? É exatamente isso. E eu vou além, talvez nem preciso tirar tirar a vida eterna, não, só tirar o demônio, cara. Se as pessoas descobrirem que não vão ser punidas depois da morte, elas realmente até abandonam a igreja, abandonam tudo. Porque se não tem punição, eu vou ficar bem. Mas é isso mesmo, o que você falou está certo, Mago. A religião, na verdade, nada mais é do que o medo do ser humano da morte. Ele usa isso como se fosse uma bengala espiritual, uma bengala de vida. Eu tenho que me segurar isso porque minha vida é finita, mas quando eu morrer eu vou estar bem, eu vou estar no paraíso. Isso é muito utilizado para controle de massa, né? Você dá uma ideia que a pessoa, tudo bem, você está sofrendo aqui, você não tem dinheiro, você não tem comida que você quer, mas fica tranquilo, porque quando você morrer, você terá tudo e as pessoas que têm hoje sofrerão, que a Bíblia também diz, né? É mais fácil... não vou esqueci, mas fala que é mais fácil o rico que um rico entrar no céu, é mais fácil encher um balde com água, alguma coisa assim, do oceano, que um rico entrar no céu. Mas é por aí. Quer dizer o seguinte, o que eles falam é o seguinte, ó, as pessoas que hoje estão bem serão punidas, e você que está sofrendo, você vai ficar bem. É bem aquela passagem do Lázaro e o rico Lázaro, né? O rico esbanjando tudo, o Lázaro sofrendo, mas depois com a morte inverteu. Isso é muito acalentador para quem sofre, Mago. As pessoas não querem perder isso. É uma coisa, vou ficar bem, ainda vou ter minha vingança. Isso é muito acalentador para controle de massa, de população. Fica quietinho, não reclama não, que quando você morrer, o mundo vai ser... a vida não, a morte, ou a vida após morte, denominação que a gente quiser dar, você vai ficar bom, você vai estar do lado de Deus, você vai ter tudo que você quer. E cada religião tem sua visão, né? Os muçulmanos têm lá as virgens no paraíso e os vinhos, os castelos deles para quem for Marte. Os espíritas, eles acreditam que vão voltar várias vezes, então essa vida deles é quase como infinito, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então todas elas sempre descarregam na vida após a morte, a ilusão da vida após a morte, e isso traz acalenta. Muita gente não consegue lidar com o que é finito. Eu já prefiro lidar o seguinte, depois que eu partir dessa vida, que minha poeira, que eu volte para a poeira das estrelas, que pegue minha cinza, joga no rio, já falei tudo isso com a minha esposa. Mas eu tranquilo, sem saber, sem com medo de ter nenhum tipo de punição ou mesmo passar. Já pensou que tortura seria viver num céu cheio desses católicos chatos?